Que bênção, amados irmãos, que estamos aqui para glorificar e bendizer o nome de nosso Senhor. E a partir deste momento, depois de cantarmos cânticos preciosos e edificantes para a glória do nosso Deus, neste momento nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos glorificá-lo e exaltá-lo ouvindo a mensagem das Escrituras. E eu quero com isso saudar a Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, que completa 132 anos de existência. Uma das igrejas mais antigas do presbiterianismo paulista, que continua viva, pregando a palavra de Deus e sendo bênção na vida do meio do povo do Senhor. Eu quero parabenizar ao reverendo Ronaldo, ao conselho da igreja e a cada um dos membros nesse momento tão marcante e tão especial. Agradeço o honroso convite ao conselho. O nosso desejo era estar presente no culto com os irmãos, mas com essa questão da pandemia, isso fez com que compartilhássemos a mensagem do Senhor convosco de maneira remota. Mas além de ser pregada para a igreja de São João da Boa Vista, essa mensagem também está sendo pregada para o rebanho que eu tenho a alegria de pastorear, para o rebanho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A nossa oração é que Deus continue a abençoar o nosso coração através dessa série tão maravilhosa sobre as parábolas de Jesus, onde estamos conhecendo o Rei da Glória e os princípios que Ele tem para nós, para que vivamos uma vida abundante no Seu reino. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler do versículo 45 ao 49. Mateus, capítulo 24, dos versículos 45 ao 49. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao nosso Senhor, pedindo a Ele que fale bondosamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos na Tua presença nessa noite e clamamos, Deus, a Tua graça sobre nós. Pedimos-te, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente na nossa vida e que nós sejamos edificados pelo próprio Senhor que fala nas Escrituras. Pai dos céus, eu quero Te louvar pelos 132 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, Deus, que tem sido uma bênção, Deus, no presbiterianismo paulista, Deus, que tem glorificado o nome do Senhor no nosso estado. Mas nós também, Deus, ó Pai, Te bendizemos pela vida da nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que também tem sido uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Ambas igrejas históricas, Deus, ó Pai, comprometidas com a pregação da Tua palavra. Nessa noite, Deus, eu quero pedir que o Senhor, Deus, ó Pai, acalme o nosso coração e retire tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que porventura venha nos agitar, Deus, ó Pai, e venha nos atrapalhar de prestar o culto que só a Ti é devido, ó Deus, ó Pai, dar a Ti o melhor para a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Deus. Ó Pai, nós vivemos tempos muito difíceis e precisamos da graça do Senhor, da paz do Senhor, da bênção do Senhor, para continuarmos, grande Deus, fazendo toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Fala conosco, Pai, e glorifica o nome do Teu Filho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.
Santos irmãos e irmãs, quero fazer-lhes uma pergunta nesta noite. Se Cristo viesse na noite de hoje, você estaria preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo? No meu último sermão na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, amados irmãos de São João da Boa Vista, eu tive a alegria de pregar na parábola da figueira e na parábola do servo vigilante. E naquele texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus nos ensina como esperar a vinda do Senhor. Ele diz que nós devemos observar os sinais. Ele diz que nós devemos confiar na certeza misericordiosa. A certeza é que o Senhor virá. Nós não sabemos quando, por isso é misteriosa. Mas sobretudo nós devemos vigiar, estar atentos. E no texto que antecede ao nosso, o Senhor Jesus disse que se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão vem de noite assaltar a sua casa, ele estaria preparado. E diz que a vida do Senhor será como ladrão. Quando as pessoas menos esperarem, o Senhor virá. E aqui então, nesta parábola, o Senhor nos apresenta um servo que pode ter atitude benéfica, fiel, antes que o seu Senhor venha. Ou pode se comportar mal e se desviar antes da vinda do seu Senhor. A sociedade bíblica chamou a parábola do bom servo e do mau. Mas se você prestar atenção na parábola, o servo é um só. Ele pode ter uma conduta má ou uma conduta de fidelidade. E aqui então, o Senhor nos chama a nos prepararmos para o dia no qual nós encontraremos com o Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor está próxima, os sinais estão nítidos diante dos nossos olhos. A própria pandemia do coronavírus é um sinal, porque a Bíblia no Evangelho de Lucas diz que nos últimos dias você veria pandemias, junto com muitos outros sinais. Epidemias, a Bíblia usa a palavra. E ao olhar para esse texto, o Senhor nos chama a nos prepararmos para esse dia em que nos encontraremos com Cristo Jesus. O meu desejo é que os membros da igreja de São João da Boa Vista estejam preparados para a vinda do Senhor. Mas não só os membros da igreja presbiteriana de São João da Boa Vista, os membros da igreja presbiteriana unida de São Paulo, também que todos estejamos preparados para o dia do encontro com o Senhor. Você está preparado para se encontrar com Jesus? O texto nos apresenta o servo preparado. E eu espero sinceramente que você esteja preparado, que a irmã esteja preparada, em nome de Cristo Jesus. Ao olhar para o texto da palavra de Deus, o texto nos diz que o servo preparado é um servo que alimenta. O servo preparado é um servo que alimenta. Olhemos para o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel é aquele que é confiável, que obedece com fidelidade às ordens que recebeu. Prudente é aquele que sabe comportar-se conforme a exigência da circunstância. Então o Senhor pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? E o que ele tem que fazer? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O servo preparado é aquele que alimenta os seus conservos. Ele lhes dá o sustento. E como se aplica isso a mim e a você, meu amado irmão? Isso se aplica, amado irmão, no que diz respeito ao alimento da palavra de Deus. É claro que uma passagem como esta se aplica primeiramente a nós, pregadores, que temos a missão de pregar a palavra para o rebanho que o Senhor Jesus nos confiou. Mas não somente a nós, pregadores, porque todos nós cristãos temos a missão de compartilhar a palavra de Deus. Se você é um pai, você tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com a sua família. Se você é uma mãe, minha querida, você tem o dever de compartilhar a palavra de Deus com os seus filhos. Se você é um presbítero da igreja, você vai ter que compartilhar a palavra, às vezes lecionando na escola dominical, ou liderando um grupo familiar e até pregando.
Se você também é um diácono da igreja, você tem a responsabilidade de compartilhar a palavra com a sua família e com as pessoas que estão debaixo da sua liderança. Nós, servos do Senhor, fomos chamados para alimentarmos os conservos que estão debaixo de nossos cuidados com a palavra de Deus. E quando pregamos com fidelidade a palavra de Deus e o evangelho do Senhor Jesus, o texto diz que nós somos servos fiéis e prudentes. Então, em primeiro lugar, com isso nós aprendemos do texto que o servo preparado é aquele que alimenta. Isso significa que eu e você temos que ser pessoas comprometidas com a pregação do evangelho de Cristo Jesus, com a transmissão da palavra de Deus, com o ensino das Escrituras, onde quer que o Senhor nos tenha colocado. O servo preparado é o servo que alimenta. Isso se aplica a todos os cristãos, maiormente a nós ministros do evangelho, que fomos chamados a dedicar a nossa vida para pregar a palavra de Deus. Amados irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando dele como ministro do evangelho e também de Apolo, dizia que era importante que os homens nos considerassem como ministros de Cristo. A palavra usada para ministros no grego é hiperetas, que significa aqueles que remam o barco nas galés, aqueles que vão remando o barco e fazendo o barco andar. E aí então ele diz que nós também somos despenseiros dos mistérios de Deus. Nós pegamos a comida na despensa do Senhor, a preparamos e a entregamos para o povo de Deus. E aí ele diz em 1 Coríntios 4:2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja achado fiel. Se nós, amados irmãos, queremos ser uma igreja preparada por Cristo Jesus e para o dia de Cristo Jesus, nós temos que ser uma igreja comprometida com a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Quando você estuda a teologia, querido amigo e irmão, e a história da igreja, depois da época da Reforma Protestante, você vai ver que as 3 marcas da verdadeira igreja são a fiel pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a correta administração da disciplina. Mas a marca mais importante é a fiel pregação da palavra de Deus. De que maneira a igreja de São João da Boa Vista pode contribuir com a mudança da cidade? Pregando fielmente a palavra de Deus, através da vida do reverendo Ronaldo, através da vida dos presbíteros, dos diáconos, dos membros, de cada um dos que fazem parte desta igreja, que tem a missão de compartilhar o evangelho e a palavra do Senhor Jesus em vossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no mundo. Mas é assim, amados irmãos, que nós aqui também em São Paulo cumpriremos a nossa missão e seremos servos preparados, mantendo o compromisso de alimentar fielmente o povo de Deus com a palavra de Deus. Todas as igrejas, amados irmãos, que sucumbiram ao liberalismo teológico foram igrejas que abriram mão da fiel pregação das Sagradas Escrituras. Se você vai à Europa no dia de hoje, e há muitas cidades onde o protestantismo foi pujante por causa da reforma e depois por causa da época dos avivamentos, você vai ver que muitas igrejas se transformaram em boates, em bares ou em museus. Por que isso, amados amigos e irmãos? Porque na Europa, depois do iluminismo, a igreja se deixou influenciar pelo pensamento do mundo e começou a questionar a inspiração e a infalibilidade da santa palavra de Deus. E questionando a infalibilidade da palavra de Deus, deixou de crer que a Bíblia era a palavra do Senhor e começou a acreditar que era meramente palavra de homem. E se ela é palavra de homem, então ela não é mais autoridade e você não acredita mais na mensagem dela. E deixando de acreditar na Bíblia, deixaram de acreditar no nascimento virginal do Senhor Jesus, deixaram de acreditar na ressurreição do Senhor Jesus, deixaram de pregar o evangelho e a igreja foi morrendo porque perdeu o compromisso com a pregação fiel da palavra de Deus. É por isso, amados irmãos, que em nossas igrejas zelamos fielmente pela pregação da palavra de Deus. O nosso desejo
não só na igreja de São João da Boa Vista, mas na Igreja Unida de São Paulo, é que todos aqueles que adentrarem as portas da nossa igreja no domingo, ouçam a pregação fiel das Santas Escrituras, que aponta para Cristo que morreu na cruz para pagar os pecados dos eleitos. Cristo é o tema central deste livro, da Bíblia. E quando nós pregamos com fidelidade as Escrituras, nós vamos mostrar que Deus amou tanto ao mundo, que mandou o seu Filho unigênito morrer numa cruz, para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E se os visitantes entrarem aqui, eles ouvirão do amor de Deus pelo seu povo, e serão chamados ao arrependimento, e crerão no nosso Senhor Jesus Cristo, e receberão a vida eterna, e de graça, a salvação pela graça, mediante a fé. Que nós continuemos pregando com fidelidade a palavra de Deus, para fazermos toda a diferença neste tempo e neste mundo, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos servos preparados e igrejas preparadas para a glória e para a honra do nome do Senhor. O servo preparado é um servo que alimenta. Mas em segundo lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz mais nesta noite. Ele nos diz que o servo preparado é um servo que abençoa. Você está preparado para o dia da vinda do Senhor Jesus? O servo preparado é um servo que alimenta, mas o servo preparado é um servo abençoado, mais do que abençoa, é um servo abençoado. Olhemos para o texto bíblico aqui, amados irmãos e irmãs, versículos 46 e 47. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Esse servo é um servo que abençoa, e porque abençoa, ele é abençoado. O texto usa a expressão bem-aventurado, felicíssimo, abençoadíssimo, próspero, aquele que avança. Esse servo é bem-aventurado, é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele está sendo uma bênção nas mãos do Senhor. O seu Senhor, quando vier, vai achá-lo alimentando o seu povo. O Senhor vai achá-lo sendo uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Ele vai estar cheio da alegria de Deus, e então o Senhor vai abençoá-lo ainda mais. O versículo de número 47 nos diz: em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Irmãos, nós temos que ser uma bênção onde o Senhor nos colocou. Muitas vezes no decorrer da caminhada cristã eu fico observando pessoas que falam: ah, se eu tivesse a oportunidade de fulano, ah, se eu tivesse a oportunidade de ciclano, se eu tivesse podido estudar como aquele irmão que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, se eu tivesse a oportunidade daquele irmão que tem tantos contatos e tantos relacionamentos e por causa disso tem tanta influência, se eu tivesse a oportunidade daquele irmão que ocupa uma liderança nacional, que faz isso, que faz aquilo outro. E aqui, amado irmão, a pessoa só está olhando para o resultado que aquela irmã colheu, mas não vê o processo que Deus fez e usou para tratar a vida daquela pessoa e aquilo que ela precisou fazer para chegar onde chegou. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que ser fiéis naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. É isso que Deus exige de nós. Ao olhar para esse texto aqui, quando eu vejo esse servo que é abençoado, Jesus, bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, achá-lo fazendo assim, vai lhe confiar todos os seus bens. Você já parou para pensar nisso daqui? Isso aqui é um resumo daquela grande parábola maravilhosa que está no próximo capítulo, que é a parábola dos talentos. Lembra dessa parábola? Um homem muito, muito poderoso, muito rico, viajou para uma terra muito, muito, muito distante e confiou os seus talentos aos seus servos. A Bíblia diz que ele fez isso confiando cada um conforme a sua própria capacidade, e depois ele partiu. Ele deu 5 talentos a um, e ele saiu imediatamente, negociou e ganhou outros 5. Outro ganhou outros 2, e saiu também, negociou e ganhou mais 2. Mas outro ganhou 1 talento. E não confiava na bondade do seu Senhor. Então abriu um buraco na terra e sepultou o talento. Voltou, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos,
O que tinha 5 talentos se aproximou dele e disse: Senhor, me confiaste 5 talentos, tens aqui outros 5 que ganhei. O que o Senhor disse a ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que ganhou 2 talentos, tinha 2, ganhou outros 2. Disse: Senhor, me entregaste 2 talentos, tens aqui mais outros 2 que ganhei. A ele o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 1 talento só se aproximou do seu senhor e disse: Senhor, eu sei que o Senhor é homem severo, duro demais, que ajunta o que não semeastes e colhes o que não espalhastes. E por causa disso eu tive medo, sepultei o teu talento na terra, estou devolvendo, toma aqui o que é teu. Aquele servo, o Senhor disse: servo mau e negligente, sabias que ajunto aquilo que não semeei e recolho aquilo que não espalhei? Cumpria, pois, que tomasses o meu talento e desse aos banqueiros. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Porque o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E a esse servo lançai-o fora, no lugar onde aclamou e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo aqui, amado irmão? Muitas coisas. Ele nunca confia a nós, amado irmão, querida irmã, nada além da nossa própria capacidade. Se o Senhor entregou para você um grande desafio nas suas mãos, não se desespere. Ele é bom, Ele é generoso, Ele é misericordioso. Ele entrega a você os seus talentos, tudo conforme a sua própria capacidade. Mas se você deseja ser fiel, você tem que multiplicar aquilo que o Senhor te deu. Veja bem que é o que tem 5 talentos, ele tem que ganhar outros 5. Aquele que tem 2 não precisa ganhar mais 5, só tem que ganhar 2. Tem que multiplicar aquilo que o Senhor lhe deu. E aí então quando Jesus volta, amado irmão, porque aquele Senhor simboliza Jesus, aquele que tem 5 talentos diz: Senhor, eis aqui os 5 talentos que ganhei com os que me deste. E o Senhor diz a ele: muito bem, servo bom e fiel. Para Jesus, irmão, fidelidade é multiplicação. Muitas vezes nós achamos que fidelidade é só guardar a herança. Nós temos que guardar a herança. Nós achamos que fidelidade é só manter as nossas confissões. Temos que manter nossas confissões. Nós achamos que fidelidade é manter a nossa doutrina. É verdade, nós não podemos abrir mão da nossa doutrina, porque ela vem da palavra de Deus. Mas fidelidade não é só isso. Fidelidade é multiplicação. Alguém tinha 5, ganhou mais 5. Jesus disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Meus irmãos, nós não podemos cruzar os braços, nem fazer a obra do Senhor relaxadamente. Aquilo com que nós estamos envolvidos deve ser feito de melhor maneira, cada dia mais e mais, porque nós não estamos servindo a homens. Nós estamos servindo a Jesus, o Rei da Glória. Então, meus amados irmãos, o que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado? O que você tem feito com os dons espirituais que o Senhor te deu? Veja bem que o Senhor não vai pedir de você aquilo que Ele vai pedir do seu irmão. Ele não vai pedir de você aquilo daquele seu irmão que tem mais do que você. Ele vai pedir conforme a sua própria capacidade. Mas o Senhor diz mais. Ele diz, querido, que fidelidade será recompensada. O texto diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há muitas pessoas que querem o muito, se elas nem são fiéis no pouco. Meu irmão, seja fiel no pouco. Faça com todo o seu ser aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não se preocupe pela responsabilidade do outro. Eu já vi irmãos dizendo: ah, pastor, aquele irmão tem uma casa tão gigantesca, com 8 quartos, com 5 banheiros. Eu tenho uma casinha, um quarto para mim, outro para a mulher e para os meninos. A vida é tão complicada. Meu irmão, não seja invejoso. Se Deus deu aquela casa para aquele irmão com 8 quartos, todas as vezes que nós trouxermos um pregador de fora na igreja, aquele irmão tem que receber. Você que tem 2 quartos, não tem essa obrigação. Se aquele irmão não receber, ele vai prestar contas ao Senhor. Você não precisa se preocupar com isso. O Senhor sabe o que vai pedir de qualquer um. Seja fiel naquilo que o Senhor te deu.
Não fique se preocupando, pastor, fulano casou com a menina mais bonita da igreja, eu ainda estou solteiro. Pare com isso! Ela pode ser bonita, mas você não conhece o temperamento dela! Louve a Deus por aquilo que você tem. Glorifique ao Senhor por tudo aquilo que Ele entregou em suas mãos. Esses dias, amado irmão, eu estava lendo um livro precioso de um autor presbiteriano dos Estados Unidos. E ele contava a história de uma música country muito famosa nos Estados Unidos, de um moço que estava na escola, adolescente, jogando futebol, e ele viu uma moça e se apaixonou por ela. E ele queria namorá-la a todo preço, e ele foi para dentro do seu quarto, da sua casa, e disse: Senhor, eu quero aquela mulher de qualquer jeito, me dá aquela mulher de qualquer jeito. E Deus não deu, porque quando você ora assim, Deus mostra quem é que manda. Ele disse que foi embora dali, na música ele vai contando a história, desenvolveu sua vida, tinha sua própria família. 30 anos depois, ele voltou naquela cidade. E aí a música diz assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nem sempre responde às nossas orações, como nós queremos. 30 anos depois ele viu a moça e ele falou assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor não respondeu às minhas orações. Louvado seja Deus, irmão. Seja fiel no pouco. Louve a Deus por aquilo que Ele te deu. E Ele vai te abençoar. Quando Ele voltar, que Ele encontre você como um servo bem-aventurado, que cuida bem da sua vida, que cuida bem da sua casa, que cuida bem da sua esposa, que cuida bem dos seus filhos, que cuida bem do seu trabalho. E Ele, que é o Senhor, sabe a hora de te recompensar. Seja fiel no pouco, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Ele é quem sabe a hora de recompensar a mim e a você. Então, louve a Deus por aquilo que Ele te deu. Seja uma bênção com os dons e talentos que Ele te deu, e faça toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. O servo preparado, querido amigo irmão, é um servo abençoado, e por isso ele abençoa. Que Deus faça de mim e você uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, e que nós sejamos fiéis, porque o texto diz que se o Senhor nos encontrar sendo fiéis, Ele, para a sua própria glória, nos recompensará da maneira como só Ele sabe fazer. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. O servo preparado é um servo que alimenta, o servo preparado é um servo que abençoa. Mas o servo preparado, em terceiro lugar, amado irmão, diz o texto, é um servo que faz diferença. O servo preparado é um servo que faz a diferença. Então, em primeiro lugar, o servo preparado é um servo que alimenta. O servo preparado é um servo que abençoa. Mas, em terceiro lugar, o servo preparado é um servo que faz a diferença. Leiamos aqui, irmãos e irmãs, a palavra, a partir do versículo 48, versículos 48 e 49. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o texto está falando do mesmo servo, que pode ter uma conduta piedosa e depois vir a ter uma conduta pecaminosa. Nós, como servos preparados do Senhor Jesus, e como uma igreja preparada que está esperando o Senhor Jesus e quer ser uma bênção, vamos viver diferentemente deste servo mau e negligente. Vamos ter uma vida diferenciada para a glória e para a honra do nome de Jesus. Se você quer ser um servo preparado, deve ter uma atitude diferenciada, não a atitude de um servo mau, não a atitude de um servo hipócrita, não a atitude de um servo descrente. Se você olhar comigo para o versículo de número 48, ele vai dizer que aquele servo se tornou mau. Mau.
está falando da essência daquele servo. É um pecador miserável. Ele não tem a nova natureza dentro de si. Ele não foi transformado por Cristo Jesus. Ele faz uma profissão de fé exterior, mas o seu coração não é mudado. E porque o seu coração não é mudado, ele então abraça as falsas doutrinas. Pastor, que falsa doutrina ele abraça? Olha aqui o que o texto diz: mas se aquele servo mau disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Olha a falsa doutrina que ele abraça. Será que Jesus vai voltar mesmo? Lá em 2 Pedro, amados irmãos, o apóstolo Pedro nos apresenta dizendo que nos últimos dias os homens diriam: já faz tanto tempo que o Senhor fez a promessa e não voltou ainda, será que ele vai voltar mesmo? Vocês não acham que está demorando demais? Veja você bem que o servo que não tem o coração transformado abraça uma falsa doutrina. E ainda que ele não a proclame de púlpito ou aos ouvidos das pessoas, ele vive como um ateu existencial. Ainda que ele não fale aos outros, ele diz: ah, meu Senhor está demorando. Já que ele está demorando, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou curtir a vida adoidado. E aí, amado irmão, porque ele é mau e não tem um coração transformado, e aí ele abraça a falsa doutrina no íntimo, ele agora começa a ser um tirano e começa a abusar da sua posição. O texto da palavra de Deus nos diz, no versículo 49, ele passa a espancar os seus companheiros. No lugar de alimentá-los e no lugar de abençoá-los, ele passa a agredi-los, esmurrá-los, golpeá-los, escravizá-los. E aí então, amado irmão, ele revela a sua disfarçatez através de uma conduta pecaminosa, porque o texto diz aqui que ele começa a comer e a beber com ébrios. Ele se senta, irmãos, e toma todas, e come, amado irmão, com ébrios, e cai na gandaia, e cai em toda sorte de pecado, porque ele diz: ah, meu Senhor não voltou ainda. Eu não sei se você já viu algumas pessoas dizerem: ah, eu sou predestinado, eu vou fazer tudo o que eu quero. O verdadeiro predestinado não pensa assim, porque o coração dele foi transformado por Cristo Jesus. E quem é um servo preparado, irmão, é diferenciado. Ele tem um coração transformado, por isso ele não vai abraçar uma falsa doutrina. E por causa disso, meu querido irmão, minha querida irmã, ele não vai comer e beber com ébrios, ele vai viver uma vida de fidelidade para a glória e para a honra do nome de Jesus. Qual será o destino deste servo mau, pastor? Diz o texto que virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á. Ele vai ser golpeado, amado amigo e irmão, do mesmo jeito que ele golpeou seus irmãos, ele vai ser golpeado e açoitado. E diz o texto então, que ele será lançado à sorte com os hipócritas, ele vai ser jogado no fogo do inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nós que queremos ser servos preparados, temos que ter uma postura diferenciada. Em primeiro lugar, o nosso coração foi regenerado. Nós temos um novo coração. Nós não somos como aquele servo mau. Nós acreditamos que o nosso Senhor virá em hora que não sabemos. E por isso nós não nos entregamos aos prazeres deste mundo, nem golpeamos os nossos irmãos, mas nos mantemos de maneira diferente deste servo do texto, fiéis à palavra de Deus, ao seu evangelho e à sua doutrina. E por causa disso nós continuamos cumprindo a nossa missão. E quando o nosso Senhor voltar, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, reinaremos com Ele, e Ele nos levará para a glória, e nós estaremos para sempre em sua presença, onde teremos vida eterna, alegria, paz e segurança na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós esperamos, amados irmãos, novos céus e nova terra. Nós estaremos com Jesus eternamente, nós o veremos face a face. Você já parou para pensar em como será aquele dia maravilhoso em que você puder observar o Senhor diante de si? Como você se comportará diante da presença de Jesus? Você vai buscar a sua intimidade? Você vai cair de joelhos? Você vai exaltá-lo?
Eu me lembro, irmãos, de um hino antigo que diz: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Louvado seja Deus, meu irmão. Hoje lá em casa, quando meditávamos sobre como esperar a vinda do Senhor, nós nos lembramos daquele hino maravilhoso do nosso hinário que diz: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Se você creu em Cristo Jesus e viveu para a glória de Cristo Jesus, e foi salvo pela graça mediante a fé no Evangelho de Jesus, e por causa disso viveu uma conduta piedosa, mesmo sofrendo perseguição neste mundo, você estará eternamente na presença de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta, amado irmão, para a igreja de São João da Boa Vista nesta noite, mas também para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Nós estamos preparados para nos encontrarmos com Cristo Jesus? A igreja que está preparada para se encontrar com Cristo Jesus está comprometida com a pregação fiel da palavra de Deus e do Evangelho. A igreja que está preparada para se encontrar com Cristo Jesus é uma igreja que abençoa os que são de dentro e os que são de fora. A igreja que está preparada para se encontrar com Cristo Jesus é uma igreja diferenciada. Ela não se entrega a falsas doutrinas, ela não se entrega a uma conduta pecaminosa, porque ela vive para a glória do Senhor que a redimiu, e ela espera encontrar com o Senhor na glória. Ah, queridos irmãos e irmãs, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele tenha compaixão da nossa vida, que nós, irmãos, nos encontremos como servos preparados para se encontrar com o Senhor Jesus. Eu gosto muito da expressão do reverendo Richard Baxter, que disse: preguei o meu sermão como se fosse o último. Preguei como um moribundo que prega para outros moribundos. Preguei como um homem que está morrendo para homens que estão morrendo. Você tem vivido cada dia da sua vida como se fosse o último? A pandemia do coronavírus, irmãos, nos pegou de surpresa. E a pandemia do coronavírus tem revelado a fé do coração de muitos. E tem revelado a maturidade espiritual de muitos. A situação é muito sofrida, irmãos. Nós temos médicos aqui da igreja que têm visto grande luta. Nosso diácono que orou aqui no culto desta noite é um médico. O outro diácono aqui, enfermeiro. Nós temos irmãos que estão na linha de frente, irmãos vendo pessoas morrerem todos os dias. Nós temos visto irmãos sendo chamados à glória. Se nós não temos a esperança da vida eterna e de que estaremos para sempre na presença de Jesus, nós vamos ficar desesperados mesmo. Mas se você tem Cristo Jesus no seu coração, se você sabe que Cristo morreu por você, se você sabe que o céu já é seu, por que você vai ficar desesperado? A Bíblia diz que todos os seus dias já estavam escritos no livro do Senhor, quando nenhum deles havia ainda. O dia da sua morte já foi determinado antes da fundação do mundo. O Senhor está no controle de tudo. Ele te ama e deu Cristo na cruz para te salvar. Então tire os olhos da tempestade, tire os olhos do vento, tire os olhos do mar, tire os olhos do diabo, tire os olhos da tragédia e olhe para Cristo Jesus e viva como quem está preparado, para que, se o Senhor te chamar nesta noite, você tenha toda a tranquilidade e paz de que estará eternamente com Cristo Jesus. Mas eu quero lhe fazer mais uma vez essa pergunta nesta noite: você está preparado para encontrar-se com Cristo Jesus? Pastor, eu não estou. O que eu posso fazer, pastor, para me preparar para esse dia tão complicado? Querido amigo e irmão,
Nesta noite, basta que você reconheça que você é um pecador miserável, que merece a ira de Deus, que se fosse por causa das suas próprias obras, você já estaria no inferno. Mas que você reconheça que Deus amou o seu povo e deu Cristo na cruz para apagar os pecados do seu povo. E reconhecendo que nunca ninguém amou você como Jesus, arrependa-se hoje de sua vida de pecado e creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Creia nele como único mediador entre Deus e os homens. Creia nele como aquele que foi crucificado no teu lugar. Creia que nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Creia nele e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e creio que Tu és o Filho de Deus, o meu único Senhor e Salvador pessoal. Domina o meu coração, Senhor, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. João diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Creia no Senhor e todos os seus pecados vão ser perdoados. Creia no Senhor e você vai ser justificado pela fé no tribunal de Deus. Creia no Senhor e você vai se tornar amigo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creia no Senhor Jesus e você será adotado como filho de Deus. E no dia em que você partir, esse dia não será dia de desespero. Será dia, amado irmão, de glória, de festa, de louvor a Deus. Alguns anos atrás eu costumava dizer lá em casa, a Cleusa me dizia: até parece, mas eu sou mineiro. Eu falava assim: no dia em que eu morrer, por favor, faça uma grande festa, asse um monte de pão de queijo, distribua café para o povo, e louve a Deus, porque eu fui para a glória, eu fui para a presença do Senhor. Louvado, é dia de festa, é dia de glória, porque eu vou estar na presença de Jesus. Você está preparado para estar na presença de Jesus? Que você se arrependa hoje dos seus pecados, que você crê em Cristo Jesus, que você se comprometa como alguém que foi transformado, a alimentar os outros com a palavra de Deus e com o Evangelho do Senhor, que você se comprometa a ser uma bênção para a glória e para a honra do nome de Jesus, que você comprometa-se a viver uma vida diferente e exaltar o Senhor, para que você possa dizer: quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos encontre preparados para que estejamos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os amados da Igreja de São João da Boa Vista.